Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Você já está à vontade? Sentadinho com todo o seu material? Lápis, borracha, caderno na mão? Então vamos nos divertir nessa aula que vai ser maravilhosa. Vamos ver qual é a aula de hoje? Agora que nós já sabemos qual é a nossa aula de hoje, vem comigo que é hora de estudar! Na aula de hoje, vamos conhecer histórias, pinturas, cantigas que têm relação uma com a outra, mas não são iguais, a gente tem que prestar muita atenção. Esse recurso linguístico chamamos de intertextualidade. E hoje nós vamos começar com uma história muito legal que eu tenho certeza que você já conhece. O nome da história é Chapeuzinho Vermelho. Você já ouviu essa história em casa ou na escola? Muito bem! Então agora você vai acompanhar junto comigo, aqui, tá bom? Fica bem acomodadinho e presta muita atenção nessa história. Vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina doce. Todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa vermelha que a sua avó havia lhe dado de presente. Um dia, a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse: "Aqui, filha, pegue esta cesta e leve para sua avó. Aí dentro tem pão, manteiga, bolo, frutas e doces. Ela está se sentindo doente e espero que isso faça com que ela fique melhor. Não converse com estranhos, não saia do caminho e vá direto para a casa da sua avó." A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância, por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia. Então, Chapeuzinho Vermelho saiu logo da sua casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo por detrás da árvore. Ela não se assustou, porque ela não sabia que lobos eram perigosos. "Bom dia, Chapeuzinho Vermelho!" cumprimentou o lobo. "Bom dia, senhor lobo!" respondeu ela. "Para onde você vai?" "Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem." "E o que você tem aí dentro dessa cesta?" perguntou o lobo. "Eu tenho pães, manteiga, bolo, frutas e doces para levar para minha vovozinha." "Excelente! E onde sua vovozinha mora?" perguntou o lobo. E a Chapeuzinho Vermelho explicou exatamente o local da casa da sua vovó. Eles andaram juntos por um tempo. Aí o lobo falou: "Olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não pega algumas dessas flores lindas para levar para sua vovó?" Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que a sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores. E mesmo depois do conselho que a sua mãe deu, saiu do caminho para colhê-las. Olha só! Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores. E o lobo foi direto para a casa da vovó. Ele bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa, dizendo: "Quem é?" "Sou eu, Chapeuzinho Vermelho.
Eu trouxe pão, manteiga, bolo, frutas e doces para você, vovó, disse o lobo, disfarçando a voz. Ah, que gentileza! Empurre bem a porta para entrar. Eu não tenho forças para ir abrir. O lobo entrou na casa, foi até a cama da vovozinha e prendeu no armário para comer mais tarde. Aí ele vestiu as roupas dela e se deitou na cama. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó, ela percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. Normalmente, ela se sentia muito feliz na casa da vovó, mas naquele dia havia algo muito estranho. Bom dia, disse a Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência estranha. Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem! Exclamou a Chapeuzinho Vermelho. É para te escutar melhor, respondeu o lobo, disfarçando a voz novamente. Puxa, vovó, que olhos grandes você tem! É para te ver melhor, minha netinha. Vovó, que mãos enormes você tem! É para te tocar melhor, netinha. Uau! Vovó, que boca enorme você tem! Exclamou a Chapeuzinho Vermelho. É para te comer melhor! O lobo gritou e pulou fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o lobo, ele pensou: finalmente o encontrei! O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. E ele conseguiu alcançar o lobo e capturou, salvando o Chapeuzinho Vermelho. E ela disse: obrigada, precisamos agora descobrir onde está a minha vovozinha. Ele então obrigou o lobo a contar onde ele havia escondido a vovó e foram salvar a pobre velhinha. Depois disso, mandou o lobo para um lugar onde nunca mais pudesse perseguir nem comer ninguém. Os três, então, foram comer bolo, frutas, doces que a Chapeuzinho havia levado para a vovó. Felizes em saber que o lobo não seria mais um perigo para eles. Depois desse dia, ela decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção o que a sua mamãe disse. Gostaram da história, crianças? Muito bem! Então agora nós vamos continuar ouvindo uma outra história. Essa história que nós vamos ouvir e assistir no vídeo se chama Chapeuzinho Amarelo. Quem escreveu ela foi o Chico Buarque. Aproveite! Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo.
Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, Chapeuzinho Amarelo, foi perdendo aquele medo, o medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: "Para assim, agora já, do jeito que você tá." E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba a fruta. Depois joga amarelinha com o primo da vizinha, a filha do jornaleiro e a sobrinha da madrinha, o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio. Barata é tabará. A bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gandrá, a jacoru, o barontu e o pão bichopa e todos os tronsmons. E aí, crianças, gostaram da história? Quer dizer, gostaram das 2 histórias? A Chapeuzinho Vermelho, que eu contei para vocês, e a Chapeuzinho Amarelo, que nós acabamos de ouvir. Vamos aqui responder algumas perguntas sobre essas 2 histórias. As histórias Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Amarelo. Essas 2 histórias, elas são iguais? Responda, hein? Qual é o assunto da história da Chapeuzinho Amarelo? Sobre o que a história da Chapeuzinho Amarelo fala? Ela fala sobre uma menina que tem muito medo, não é verdade? E ela vai vencendo esse medo. E qual é o assunto
da história da Chapeuzinho Vermelho? O que a história da Chapeuzinho Vermelho fala? Ela conta a história da menininha que vai visitar a vovó e ela desobedece a mãe, por isso ela acaba correndo um perigo com o lobo. Agora, qual é a relação estabelecida entre as duas histórias? O que é a história da Chapeuzinho Vermelho e o que é a história da Chapeuzinho Amarelo tem de parecidas? As duas histórias, as menininhas usam chapeuzinho, uma vermelho e a outra amarelo. Na língua portuguesa, como chamamos esse recurso utilizado nas histórias que ouvimos? Esse recurso é chamado de intertextualidade. Aqui nessas imagens, nós temos, primeiramente, o retrato da Mona Lisa. Quem desenhou a Mona Lisa foi o Leonardo da Vinci, e ela provavelmente é a pintura mais famosa do mundo. O Leonardo descreveu essa pintura como a janela do corpo humano. E aqui ao ladinho dela, nós temos uma imagem que foi utilizada para promover uma propaganda de sabão. E ela faz uma pequena sátira da Mona Lisa, né? É uma lembrança da Mona Lisa. É a intertextualidade da imagem. Nós temos aqui um outro exemplo, um poema. O nome desse poema é Paraíso. Vamos ler? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Quem escreveu esse poema foi o José Paulo Paes. E aqui nós temos uma cantiga popular com o nome Se Essa Rua Fosse Minha. Me acompanhe na leitura. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Essa é uma cantiga popular. No primeiro verso do poema, repete o verso inicial da cantiga. Se essa rua fosse minha. Na cantiga, podemos afirmar que há uma declaração de amor pelo lugar, a rua. Já no poema Paraíso, há uma preocupação social com o lugar. Agora que nós já vimos todas essas informações maravilhosas e nós ouvimos essas duas histórias muito legais, vem comigo e me acompanha no Exercitando. Leia os textos. Texto 1. No texto 1, nós temos aqui essa imagem. O que você vê nessa imagem? Descreve para mim. Muito bem. Agora que você já viu, já leu o texto 1, que é essa imagem linda dessa menininha que ela está fazendo o quê? Ela é uma bailarina, não é verdade? Vamos agora ver o texto 2. No texto 2, nós temos um poema da Cecília Meirelles, A Bailarina. Vamos ler. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. O que há de comum entre os dois textos? Letra A bailarina. Letra B, palavra. Letra C, profissão. Ou letra D, sonho? Leia as capas dos livros. No primeiro livro,
nós temos mais um daqueles dias. E no segundo livro, nós temos um dia daqueles. Sorria, não é o fim do mundo. Nós temos duas capas de livros diferentes. As capas dos livros permitem afirmar que são: letra A, histórias iguais; letra B, histórias com temas iguais; letra C, histórias do mesmo autor; ou letra D, histórias relacionadas. Então, agora que nós já fizemos a leitura do nosso exercitando, você vai ter aí um tempinho para você resolver as questões. Eu tenho certeza que você vai acertar todas. Faça com muita atenção, a gente já volta.
E aí, você já fez tudinho? Tenho certeza que você acertou. Vem comigo para a gente corrigir. Leia os textos. Texto 1. No texto 1, nós temos a imagem dessa bailarina linda aqui. E no texto 2, nós temos o poema da Cecília Meirelles, que diz: A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Questão: o que há de comum entre os dois textos? A letra A diz que o que há em comum entre os dois textos é a bailarina. A letra B diz que é a palavra. A letra C, a profissão. E a letra D, o sonho. Qual foi a questão que você marcou, hein? A questão correta é a letra A, a bailarina. Os dois textos falam sobre a bailarina. Você acertou? Parabéns! Próxima questão. Leia as capas dos livros. No primeiro livro, nós temos esse daqui, Mais um Daqueles Dias. E no segundo livro, nós temos esse outro livrinho aqui do lado, Um Dia Daqueles. Sorria, não é o fim do mundo. As capas dos livros permitem afirmar que são. A letra A diz que essas capas dos livros diz que as histórias são iguais. A letra B diz que as histórias com temas iguais. A letra C diz que as histórias do mesmo autor. E a letra D, histórias relacionadas. Qual foi a questão? Qual foi a alternativa que você marcou, hein? Alternativa correta, letra D. As histórias são relacionadas, elas têm relação uma com a outra. E aí, eu tenho certeza que você acertou todas as questões, hein? Tava muito fácil. E você prestou atenção, você é inteligente. Tenho certeza que foi fácil. Então, vem comigo que a gente vai fazer o resumo do conteúdo da aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós tivemos um olhar sobre a intertextualidade entre os textos. Nessa primeira imagem, lembra que nós falamos que é a Mona Lisa, que foi uma pintura de Leonardo da Vinci? E aqui ao ladinho nós temos uma propaganda de sabão que utilizou a imagem da Mona Lisa para poder fazer essa intertextualidade. Nós vimos também o poema Paraíso. Vamos reler? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Quem escreveu esse poema foi o José Paulo Paes, com aquela visão social. E aqui nós temos a cantiga popular, que faz a intertextualidade com o poema lido agora há pouco. Se esta rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Então, hoje nós vimos como é que acontece a intertextualidade entre os textos, quer seja um texto à imagem ou um texto com palavrinhas. Foi muito boa a aula, né? Então, vamos de considerações finais. Então, crianças, na aula de hoje nós conhecemos histórias, pinturas, imagens, cantigas que estabelecem relação, mas que têm assuntos diferentes.
o objetivo também são diferentes. Essa relação entre os textos nós chamamos de intertextualidade. Aprendemos muitas coisas, por exemplo, que nós devemos obedecer os nossos pais, que o medo está na nossa cabeça e nós precisamos enfrentá-los, que devemos proteger os animais. Nossa, a aula foi muito rica, mas ela não acabou. Ela continua aí na sua casa, com a ajuda da mamãe, do papai, da professora. Estude, se empenhe, se esforce, que você vai ficar cada vez mais brilhante. Mamãe, papai também, ajude o seu filhinho a fazer todas as atividades. Não esqueçam de acompanhar a nossa aula e acessar os nossos canais de aprendizagem, Ava e Saber Mais. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau!